noite às pessoas que cá estão. Bem-vindos a mais umas Conversas à Pala. Hoje temos connosco o realizador José Fonseca Costa. Pois é, pena não ter trazido a minha pala, parece que tenho uma catarata no olho esquerdo, ia já pô-la. E pronto, e vamos falar com o realizador sobre a sua obra e depois, se houver tempo e se assim desejar, falar sobre outras coisas mais do nosso dia. Não sei, diga lá o que é que vocês querem que eu se calhar eu começávamos por uma coisa que estava a dizer há bocadinho, que era os realizadores, quase todos, do dito cinema novo, começaram a fazer filmes daquelas encomendas o Fonseca Costa fez a metafísica dos chocolates para a fábrica dos chocolates. Antes disso comecei. Mas já tinha feito coisas antes. Pois, e fez uma série de filmes como outros realizadores, o Fernando Lopes, enfim, uma data deles, começaram a aprender cinema fazendo ali nestes filmes. Olha, eu não vou falar de mais ninguém, senão de mim próprio. Está bom. Não vou falar de outros, vou falar de mim próprio. Andava eu por aí, na Faculdade de Direito, comecei a interessar-me muito, desde muito novo. Eu era um grande espectador de cinema. Eu não nasci em Lisboa, nasci longe daqui, nasci em África. E cheguei a Lisboa com 11 anos de idade. Detestei a cidade logo, à primeira vista, detestei. E o que me salvou foi o cinema. No Planalto onde eu nasci, que era no meio do mato, o cinema chegava às quartas-feiras e aos domingos. Vinha pelo caminho de Ferro de Benguela, não é? Chegava da metrópole. E havia uma sala de cinema onde toda a gente daquela vila ia ver os filmes que lá chegavam. E chegavam os filmes que eram mandados daqui, entre eles alguns filmes portugueses, e eu via-os todos. Não havia filme nenhum que nós perdêssemos, como é normal. Íamos todos ver filmes, de maneira que aquilo que me salvou aqui foi a possibilidade de ver filmes, porque se havia uma coisa que não faltasse em Lisboa, eram salas de cinema. Havia as salas de cinema de estreia, todas elas magníficas, não é? O São Luís, o Éden, o Tivoli, depois falar assim das mais importantes da altura. E depois havia uma série de salas nos bairros, salas chamadas de reprise, que tinham programas duplos, à tarde e à noite. Passavam normalmente um filme de cowboys e depois um filme. Os filmes de cowboys, enfim, eram muito populares na altura, mas havia um cinema que chegava de Itália. A Itália tinha uma enorme produção de filmes, que entusiasmavam muito todas as audiências portuguesas, porque toda a gente achava que a Itália era igual a Portugal e que o italiano era uma língua que se aprendia com muita facilidade. E os filmes italianos eram, de facto, de uma riqueza e de uma profundidade extraordinária. De maneira que todos nós da minha geração, tivemos a possibilidade de ver filmes de todas as proveniências, e no meu caso particular foi o cinema que me aproximou de Lisboa, porque eu, para ver os filmes, tinha que descobrir os cinemas de reprise, as salas onde os filmes passavam. E vou-lhes dizer que a Lisboa era de uma grande riqueza. Olha, por exemplo, eu morava na Avenida da República, não longe da Avenida da República, na Duque da Ávila, e ao pé de um colégio onde eu primeiro andei. Eu andei no Liceu Camões e depois na Faculdade de Direito, e entretanto andei em dois colégios. O primeiro foi como o ano escolar em Angola não coincidia com o ano escolar daqui, eu cheguei aqui com o primeiro ano, a meio, e tive que andar num colégio até poder fazê-lo para entrar no Liceu Camões. E então havia um colégio não longe da minha casa, ali assim na rua Dona Estefânia, chamado Escola Lusitânia, que tinha ao lado um cinema magnífico, que era o Cinema Palácio. Está a ver? Portanto, o primeiro cinema perto de casa era o Palácio, o cinema de reprise e de estreia de alguns filmes insólitos, como era o caso de um filme italiano, de um filme indiano, que eu devo ter visto para aí 15 vezes ou 16, chamado Prestígio Real. Não sei se vocês viram esse filme,
se apanharem essa raridade, vejam-na, que é uma coisa extraordinária, não é? O edifício ainda existe. Era um filme mágico, sabe? Um filme indiano que contava histórias completamente irreais e impossíveis de acontecer, em que um rapaz muito pobre conhece uma rapariga muito rica e depois de ser contrariado de todas as maneiras e feitios, consegue seduzi-la cantando canções porque a apanha no meio de um jardim muito bonito ou de uma floresta e apaixonam-se um pelo outro, as famílias não querem, mas depois acabam por casar. Bom, e o filme é cantado do princípio ao fim e era de facto uma magia extraordinária. Esse filme deve ter ficado no Cinema Palácio durante mais de um ano. Toda a gente ia ver aquele filme, aquilo estava sempre esgotado. Eu vi o filme para aí umas 15 vezes. Bom, esse era o cinema perto de casa, mas depois havia, não longe de casa, uma linha de elétricos que dava a volta a Lisboa, que era do que dava a circulação, ou não sei o quê, e que me levava a mim, a uma irmã minha, que é um ano mais nova que eu, andávamos sempre juntos, ela também não gostou logo de Lisboa, íamos ver o cinema, íamos às estreias, íamos ao São Luís, o São Luís era o cinema mais chique de Lisboa, tínhamos que pôr gravata e diabo, não sei o quê, mas eu depois comecei a descobrir os cinemas de bairro. Na Avenida Almirante Reis tínhamos, ao pé da Avenida Almirante Reis, descendo da Alameda Afonso Henriques para baixo, na Rua Francisco Metraço, o Imperial. Depois, na própria Almirante Reis, tínhamos o Cinema Lis, um bocadinho mais abaixo o Cinema Rex, um bocadinho mais abaixo o Salão Lisboa, perigosíssimo ali assim, na Moraria, está a ver, era perigosíssimo. Os meninos não podem ali, mas eles não podíamos. Depois, na Graça você tinha o Royal, cinema, na Rua Barão de Sabrosa tinha o Max Cine, e depois tinha o Promotora no Largo de Alcântara, e tinha o Palatino na Rua Filinto Elísio. Salas magníficas, com sessões duplas. E muitas vezes eu à noite, enfim, a partir dos 14, 15 anos, já podia ir ao cinema. Foi aí, de resto, a ver um filme escrito pelo Graham Greene e feito por um cineasta que eu admirava muito, inglês, chamado Carol Reed, que eu vi um filme que me fez, de repente, pensar aquilo que eu gostava de fazer era cinema. Chamava-se O Terceiro Homem, Third Man, e é um filme escrito pelo Graham Greene para ser um filme e que depois ele transforma em livro. E que era extraordinário porque se passava numa Viena completamente destruída pela guerra. A história que contava era uma história enriquecida pela presença de grandes atores, um dos quais era o Orson Welles. E eu já tinha começado a ler muitas revistas de cinema, já sabia quem era o Orson Welles, mas ainda não tinha visto os filmes do Orson Welles. Vi o Orson Welles naquele filme e fiquei fascinado pela figura dele. Só mais tarde é que comecei a ver os filmes dele. O Orson Welles é capaz de ser uma das pessoas mais importantes do cinema, pela maneira como fez evoluir a linguagem cinematográfica. Bom, portanto, nós tínhamos nessa altura possibilidades de acesso a cinematografias que hoje em dia desapareceram completamente do mapa. Desapareceram do mapa por razões nas quais talvez não valha a pena eu começar a falar, porque senão isto vai durar mais 3 horas, está a ver? Quando é que será o salto? Não, repara, a coisa principal é que aquilo que levou à destruição dessas cinematografias é nada mais, nada menos do que o desenvolvimento de uma indústria como é a indústria americana, de uma maneira completamente totalitária. Como vocês sabem, a América tem no mundo uma posição maioritária em relação à exibição de filmes. Para vocês fazerem uma ideia da maneira como a coisa se passou, refiro-vos apenas o que se passou em França. Eu passei uma parte da minha juventude, pelos meus 18, 19, 20 anos, em França. E nessa altura o cinema francês
a França produzia cerca de 200 filmes por ano, com grandes cineastas, não é? O René Clair, o Julien Duvivier, o Jean Renoir, o René Clément, grandes cineastas, grandes filmes. O Claude Autant-Lara, com grandes atores também. E o cinema em França era visto 75% da frequência às salas era aos filmes franceses, está a ver? E 25% ficava para as outras cinematografias. E a Paris chegavam os filmes de todo o mundo, como chegavam de um modo geral à Europa, e aqui em Portugal também, chegavam todos os filmes do mundo. Os americanos começaram pacientemente a comprar salas e distribuidoras e não sei o que, e a certa altura a coisa inverte-se completamente. Com o passar dos anos, a cinematografia francesa, enfim, também se eu começar a falar nisso são horas e não falamos de outra coisa. O que é lamentável, porque hoje em dia estamos praticamente dominados por uma única cinematografia, que é a americana. Vejam, por exemplo, o que acontece em Portugal, não é verdade? Nós estamos completamente nas mãos do cinema americano. Você sai de casa para ir ao cinema, para já não vai a uma sala de cinema, vai a um supermercado onde há ecrãs, chamam aquilo ecrãs, e onde vê tudo o que vem da América. E tudo o que vem da América é, de um modo geral, muito mau. E raras vezes vê filmes de outras proveniências, sendo que os filmes de outras proveniências, tirando os filmes que são filmados no Japão, na China e na Índia, são, de um modo geral, feitos com auxílio dos Estados, porque as respectivas indústrias morreram completamente. A maneira como desapareceu a grande indústria italiana é uma coisa escandalosa até. A cinematografia francesa também, e para isso muito contribuiu, devo dizer, muita gente que depois se celebrizou com o tal cinema novo. Não é? Recordo-me ter estado uma vez num festival de cinema como membro do júri, em um festival em Hyères, que era um festival de jovens cineastas, está a ver? Cineastas que faziam primeiro e segundo filme. Convidaram para o júri e o presidente do júri era o René Clément. E no dia da inauguração do festival havia uma recepção, estavam os membros do júri, e de repente entra na sala o François Truffaut. E o René Clément vira-se para mim e diz: vais-me fazer um favor, qual é? Vais evitar que este tipo ouse sequer baixar-me a cabeça. E eu fiquei muito espantado a olhar para ele. Eu não conhecia exatamente o que é que se tinha passado entre eles. Ele depois contou. A carreira do René Clément foi completamente... Ele foi impedido de fazer filmes por causa do poderio do François Truffaut, que entretanto tinha casado com a filha do maior distribuidor francês. Está a ver? O René Clément contou uma história e garanto que a história não é nada abonatória a favor do René Clément. Bom, é claro que não foi o François Truffaut que matou o cinema francês. Eles fizeram a Harakiri, está a ver? E isso, por acaso, não é estranho ao facto da França ter sido o primeiro país europeu a ter um Ministério da Cultura. E esse Ministério da Cultura era, enfim, gerido por um homem notável, um grande escritor e também um grande cineasta, chamado André Malraux. Aliás, creio que vai ser exibido em breve aqui o L'Espoir, o filme que ele fez na Guerra de Espanha. Há bocado a entrar ali, vi ali uma fotografia, um cartaz, Espoir, portanto vem o L'Espoir do Malraux. E é o Malraux que resolve assumir as primeiras medidas para proteger a criação e a criatividade, e não sei se isso dá logo lugar ao aparecimento de agentes. Os agentes são uns rapazes que fazem uns cursos extraordinários, de onde saem, normalmente doutorados, intitulados agentes culturais ou curadores, percebe o que é? E que são eles que vão decidir quem é que vai filmar e quem é que não vai filmar. E isso é lamentável, isso está ligado. E programadores, são programadores de várias coisas, de festivais de cinema, etc. Não sei o quê. Isso dá lugar à formação de lobbies, e eles que não fazem nada, que não fazem filmes, decidem quem é que os vai fazer. Em Portugal está a acontecer isso e eu acho isso uma vergonha. Eu acho isso lamentável. Mas só voltando então... Não, voltando atrás. Foi isso. Eu passava, portanto, grande parte do meu tempo, eu era bom aluno, estudava, não chumbava. Mas aproveitava as tardes, normalmente, eu tinha aulas de manhã e ia praticamente todos os dias. Ia ver 2 filmes à tarde.
e depois às vezes à noite, mais tarde, eu aos 11 anos não ia ver todos os filmes, ia ver à noite um filme. Está a ver? Portanto, a minha formação cinematográfica começa por fazer-se em Lisboa, nas excelentes salas de reprise que aqui havia, e a ver todas as cinematografias, era extraordinário. Chegavam os grandes filmes dos suecos, do Bergman, os filmes japoneses, filmes de todas as proveniências, mas que maravilha, está a ver? E o grande cinema italiano, o cinema que mais me influenciava e que mais me marcou foi o grande cinema italiano. Marcou-me a tal ponto que eu, quando a certa altura resolvi que era bom, talvez, como não ia fazer o curso de Direito, ir fazer um curso de cinema, havia duas possibilidades. Eu ou ia para Paris fazer o IDEC, eu falava francês como falo português, falava muitíssimo bem francês. Portanto, em princípio, para mim era muito melhor ir para o IDEC do que ir para o Centro Experimentale de Cinematografia. Mas eu tomei a decisão, não, o único sítio para onde me interessa ir é para a Itália, para o Centro Experimentale de Cinematografia. Eu li uma grande revista de cinema italiano que havia nessa altura, que era o Cinema Nuovo, dirigido por um homem notável chamado Guido Aristarco, e que, enfim, fazia a análise sistemática do grande cinema italiano, tendo do cinema uma visão muito profunda e muito intelectualizada, que o relacionava com os grandes acontecimentos do mundo. Era essa uma das características que fazia da revista de Cinema Novo diferente das outras, está a ver? De maneira que eu achava que a tirar um curso de cinema devia tirá-lo no Centro Experimentale de Cinematografia. Entretanto, adoeci, uma coisa que me impediu de fazer qualquer coisa durante 2 anos, e quando pude retomar a minha atividade normal, já não ia para a Faculdade de Direito e resolvi ir para a Itália e escrevi uma carta ao Antonioni. Eu tinha visto olha, aquele que é provável, o primeiro filme dele, Cronaca di un Amore, o primeiro filme de fundo dele, Cronaca di un Amore, é ainda hoje um dos melhores filmes que ele fez. E o filme impressionou-me de tal maneira que eu tomei a decisão de escrever uma carta pedindo para ir assistir às filmagens de um filme que havia começado na altura. Que era já agora? O Eclipse. Pronto. Pedi uma bolsa à Fundação Gulbenkian. A Fundação Gulbenkian, como eu não preenchi os prazos burocráticos para ter a bolsa foi-me atribuída, mas eu não preenchi os prazos burocráticos para apresentar determinados papéis. Disseram, bom, não lhe damos este ano, venha cá para o ano. Mas para o ano o Antonioni já não está a fazer o filme. De maneira que fui às pensas minhas, às pensas do meu pai. E estagiei com o Antonioni. E gostei muito, porque a Itália, nessa altura, estamos nos anos 60, era provavelmente o país da Europa onde mais cinema se fazia, porque muitos produtores americanos resolveram escolher a Itália por causa do aperfeiçoamento dos estúdios de Cinecittà para virem fazer grandes produções. Por exemplo, quando eu cheguei a Roma, uma semana depois, estava eu na grande rua de Roma, onde se passavam todas as coisas cinematográficas, que era a Via Veneto, no Café de Paris, em frente dos grandes hotéis. Estava a chegar a equipa que vinha fazer a Cleópatra. O Twix in Another Town, com o Kirk Douglas, estava a ser feito também na altura. Roma era uma coisa... E depois os grandes cineastas italianos, que eu pude conhecer alguns, não é? Era de uma Roma era uma cidade vibrante desse ponto de vista, está a ver? Aquilo todos os dias abanava, todos os dias mexia, era fantástico. Assistia coisas que não teria, das quais nunca mais me esqueci, como seja, por exemplo, a estreia do filme de um homem que eu admiro muito, que é o Acatone. Pasolini. Do Pasolini, eu já ia dizer. Não, eu vou-lhe dizer como é que fui ver o Acatone. Eu estava a trabalhar no filme de Michelangelo Antonioni
E o Bernardo Bertolucci aparece um dia no sítio onde estávamos a filmar e diz que o Hakatone ia ser estreado e que provavelmente ia provocar manifestações da extrema-direita em Roma por causa do temperamento e da fibra do autor do filme. E então saímos todos, nesse dia não se trabalhou à tarde, para irmos ver a estreia do filme. E aconteceu exatamente aquilo que o Bertolucci tinha dito. Uma vaia monumental ao filme e tipos da extrema-direita a tirarem ovos para o ecrã. Aquilo deu lugar a um burburinho de todo o tamanho e é uma demarcação muito firme entre os grandes cineastas italianos, não é verdade, e uma quantidade de gente menor que se opunha a que o cinema italiano tivesse preocupações de natureza social, decorrentes de resto do facto de ter nascido de uma indústria que tinha sido destruída com a guerra, que deu lugar a que eles tivessem máquinas e que permitiu que eles não parassem, mesmo com os desastres da guerra a acontecerem ainda em Itália. Não se esqueçam das condições em que o Rossellini filma Roma Cidade Aberta e o Paesà. Ele filma aquilo com as máquinas na mão, com máquinas que existiam na rua, e todo o grande cinema italiano começou a ser feito assim. O Antonioni, que foi apresentado na altura como, enfim, como vocês sabem, o cinema italiano, sendo feito em contacto direto com a realidade, passou a ter um estilo próprio que passou a chamar-se, era o neorrealismo, não é? Uma nova forma, uma forma empenhada, politizada, digamos, de olhar para a realidade. E de repente aparece um homem que faz o seu primeiro filme chamado Cronaca di un Amore, filmado em cima da mesma realidade italiana, mas a contar uma história completamente diferente, uma história de natureza policial, com uma linguagem que não era exatamente a linguagem do grande cinema italiano que se conhecia até então, e que levou a que o considerassem como uma espécie de desviacionista. Era um desvio, era um caminho feito à parte no grande cinema italiano. Eu creio que isso é um bocadinho verdade. Ele de facto começou a fazer outro tipo de cinema, um cinema muito mais preocupado provavelmente com uma linguagem própria que ele achava que tinha e com a sua maneira de olhar para o mundo e para as relações humanas, e que tinha muito a ver com a sua formação não apenas literária, mas também filosófica. Bom, lá estive a trabalhar com ele, lá me dei conta de uma quantidade de coisas altamente interessantes, uma das quais é que não se aprende a fazer cinema senão vendo cinema. Mais do que trabalhar no filme? Diga. Aprende-se mais a ver um filme do que a trabalhar no filme? Olha, o que é que eu aprendi? Primeiro aprendi que um filme, para se fazer bem feito, tem que se fazer no quadro de uma indústria. O Malraux tinha razão. O Malraux dizia le cinéma est par ailleurs une industrie. E é verdade que é feito com grandes meios industriais. E se você não consegue consertar todos os meios para poder trabalhar à vontade, você não chega a resultado, não chega a um resultado muito mau. Não é? E a grande prova disso é bastante aquilo que acontece depois em Portugal. E que está a acontecer cada vez mais, está a ver. Aqui em Portugal foram completamente destruídas todas as estruturas industriais que existiam, apareceram outras novas, mas que não têm a pujança das antigas e que fazem com que se organize o trabalho da pior maneira possível. E para se filmar bem, tem que se organizar muito bem aquilo que se quer filmar. É por isso que eu contesto os júris. O júri que vai decidir quem filma e quem não filma devia saber exatamente em que condições é que o filme é feito. Não é? Um filme não é apenas uma coisa que está escrita no papel. É uma coisa que depende de tanta... Olha, por exemplo, eu tive discussões com alguns, enfim, a minha geração,
À minha geração sucedeu-se a geração de um rapaz que agora é um grande professor de cinema, e assim numa escola, acho que na Universidade Nova, que é o João Mário Grilo. João Mário Grilo até diz que começou a filmar, interessou-se muito por fazer cinema, depois de ter visto um filme de Godard e o meu filme O Recado, coisa pela qual eu fiquei muito espantado. Razão que me vou ficar muito espantado, mas porquê por ter visto o meu filme? Ele ficou, mas ele diz que sim, demos-nos bem, mas opondo-nos completamente no que diz respeito à maneira como o cinema se deve fazer. O João Mário Grilo diz que o cinema é uma arte, não é uma indústria, e não percebeu que, com certeza, que o cinema é uma arte. Todos os filmes são uma obra de arte. É boas mais obras de arte e mais obras de arte, não é? Agora, que todas elas são feitas com uma grande estrutura industrial, são. Eu perguntava ao Grilo, mas olha lá uma coisa, a máquina com que tu estás a filmar vem de onde? Vem da Alemanha ou vem da América? E quem a fabrica é um grande industrial. Tendo máquinas para todo o mundo. Eu ficava logo assim, meio atrapalhado, mas as luzes que tu pões, quem é que as fabrica? De onde é que vem? Como é que é? Bom, quer dizer, é uma discussão completamente inútil. Como é inútil e um bocadinho, um pouco inteligente até, aquela distinção subtil que em Portugal se faz muito entre o cinema comercial e o cinema de autor. Que eu fui acusado por ter feito alguns filmes que hoje em dia são muito festejados, parece. Quilas, o Mal da Fita. Eu ainda me lembro do que disseram quando o filme saiu. Caramba, os grandes críticos da altura deram cabo do filme porque eu era um miserável comercial, que a única coisa em que tinha pensado era em ganhar dinheiro, havendo um deles, um rapaz chamado Augusto M. Seabra, que tinha dito que o filme era um filme que se ia espalhar ao comprido, porque pretendendo ser um filme feito para os espectadores, para ter muitos espectadores, não ia ter espectadores nenhum, aquela história não interessava a ninguém, sendo ao mesmo tempo feito por um rapaz, que era eu, que se intitulava um autor, não interessava a ninguém porque aquilo era uma porcaria, aquilo não tinha interesse nenhum, não sei o. Bom, depois com o filme aconteceu uma coisa que a mim me surpreendeu, foi o facto de ter estreado a 27 de fevereiro de 1981 e de ter ficado em cartaz meses e meses com salas a esgotar, o que me deu imensa satisfação. Mas foi imensa satisfação a mim e aos atores que entraram no filme e a toda a gente. Foi o sucesso comercial e aos críticos que maldisseram o filme. Eles foram-se calando a pouco e pouco, deixaram de falar. Entretanto, os anos foram passando e agora toda a gente fala do filme. E os outros filmes como é que foram recebidos, os seguintes? Foram bastante bem, depende dos filmes, sabe? Se quiser eu falo nisso de uma maneira. O meu primeiro filme chamava-se O Recado. O Recado foi feito antes de 25 de Abril. Sim. Foi feito no quadro dos filmes financiados pela Fundação Gulbenkian. Felizmente que apareceu a Fundação Gulbenkian em Portugal e que permitiu à geração, enfim, começou a fazer cinema quando eu fiz, poder fazer as suas primeiras longas-metragens. Ou, em algum caso, as segundas, porque tinha havido a experiência do Punhateles. O Recado foi feito e foi estreado numa sala chamada Vox. Esqueci-me dessa sala. O Vox era uma sala magnífica, feita pela Luz ao Mundo. A Luz ao Mundo, nessa altura, era uma empresa gerida com muita inteligência pelo homem que a tinha comprado. Ainda não tinha dado lugar àquilo que é hoje a Luz ao Mundo. Nem se antevia que isso pudesse vir a acontecer. E essa sala que ficava ao lado do Cinema Maria Matos, onde mais tarde haviam de ser os cinemas King, era uma sala que levava cerca de 400 pessoas. Foi a sala escolhida pelo gestor do distribuidor do filme. O distribuidor do filme era a Luz ao Mundo. Porquê é que era a Luz ao Mundo? A Luz ao Mundo tinha sido comprada, o anterior proprietário, por um grande amigo do meu pai. E esse amigo do meu pai,
que se chamava Ildefonso Bordal, que era um homem industrial, proprietário de indústrias e grande acionista do Banco Português do Atlântico. Resolveu comprar aquilo porque tinha um filho que lhe dizia com muita frequência que queria fazer cinema, estava uma distribuidora para vender e ele comprou e disse ao filho: vem para cá tratar disto. E o filho queria fazer cinema, mas não era como diretor de uma distribuidora. Queria fazer cinema, achava-se um galã, de maneira que o homem ficou com aquele presente na mão e teve que arranjar alguém para gerir aquilo. Acontece que encontrou um homem vindo dos Açores e que era um jovem piloto da aviação militar, acho que um talentoso piloto aviador, que na altura andava a transportar soldados para a guerra do ultramar. Casou com uma filha dele. E eu, antevendo que esse homem podia ser uma pessoa interessante para gerir a empresa que tinha comprado, fez-lhe uma proposta: olha, você casou com a minha filha, não quero que ande mais nos aviões, que pode cair um e você desaparece. Você vai se interessar por esta coisa? E é assim que a Luz ao Mundo começa a ser gerida pelo Tenente Coronel Luís Silva. Eu ia falar com ele muitas vezes e foi ele o distribuidor dos meus filmes. Dos meus primeiros filmes foi ele o distribuidor. Até qual? Bom, o recado foi colocado nessa sala, fez na altura 30 e tal mil espectadores, o que era um feito extraordinário. E, até hoje em dia é bom. Não, ouça, foi... Hoje em dia seria muito bom. Foi só numa sala, só naquela sala. E eu fiquei muito satisfeito com isso. E agora, quando é que eu posso fazer outro filme? Entretanto, o último ditador deste país, um ditador benevolente chamado Marcelo Caetano, lembra-se de fazer uma lei do cinema porque desejava que em Portugal se implantasse uma indústria da produção de filmes em língua portuguesa. E faz a célebre Lei 771. A Lei 771 é regulamentada em 71, é escrita em 71, é estudada por várias pessoas, é muito influenciada por uma quantidade de ideias que um cineasta português que eu muito admirei, de quem fui amigo, não obstante ele pensar de uma maneira ou de outra completamente diferente, era o António Lopes Ribeiro, que era um homem de uma cultura invulgar, exercia a crítica cinematográfica num jornal com um pseudónimo, que era já o Observador ou o Retardador, já não me lembro. E era um crítico notável, tinha uma cultura portentosa, prodigiosa. Era um homem que tinha começado à esquerda, que tinha na sua juventude o desejo máximo dele era conhecer o grande cinema soviético. Como tinha dinheiro, foi para a Rússia e fez-se amigo do Eisenstein e do Pudovkin, e depois veio para Portugal e para poder filmar. Entretanto aparece o Salazar, toma conta do poder. A política do espírito é definida pelo António Quadros, e é uma coisa, António Quadros teve ideias brilhantes. A ideia do cinema português é uma ideia do António Quadros, não era uma ideia do Salazar. O Lopes Ribeiro começa a filmar e a certa altura deixa-se fascinar pela figura do Salazar e começa a fazer um tipo de filmes, um dos quais, a Revolução de Maio. Vocês sabem o que é que aconteceu com a Revolução de Maio? É um filme que ele faz em 38 e é um filme para elogiar a Revolução que o Salazar estava a fazer em Portugal. Esse filme foi exibido na grande exposição mundial em Paris e recebeu prémios. E um dos elogios maiores feito ao filme é no jornal Humanité do Partido Comunista Francês. Eu não sei se vocês viram alguma vez esse filme, vejam, porque é um filme muito interessante. Depois, mais tarde, o António Lopes Ribeiro é o responsável. É responsável por ter posto o Manuel de Oliveira a fazer a primeira longa-metragem que ele fez, com Niki Borro, produtor António Lopes Ribeiro, e depois fez um dos filmes mais interessantes do cinema português, que é O Pai Tirano. E depois produziu uma data de filmes, um dos quais do irmão dele, do Pátio das Cantigas, e foi o produtor do primeiro filme português que esteve no Festival de Cannes, logo no ano da inauguração do Festival de Cannes, o Camões, do Leitão de Barros. Você não sabia disso? Não estava a pensar que fosse. Sabe quais foram os primeiros filmes portugueses que estiveram no Festival de Cannes? Camões,
e depois a seguir uma coisa chamada Rapsódia Portuguesa, feita por um cineasta cujo nome era João Mendes, que é uma Rapsódia Portuguesa, como imagina, é um elogio de Portugal feito através de algumas tradições portuguesas. Era uma coisa filmada a cores, o que na altura não era muito frequente. Foi filmada com todos os meios e o filme foi selecionado para ir a Cannes. Cannes é um festival mais do que suspeito, porque sabe que na altura também era diferente, não é? eram escolhas políticas e por razões políticas é que o filme foi lá. O primeiro filme filmado para Cannes de uma maneira totalmente portuguesa, totalmente independente, chama-se A Promessa, é do António de Macedo. É um filme muito mal amado pela maior parte das pessoas da geração do Macedo e pelos críticos de cinema, dizem horrores. O filme é magnífico, devo dizer. E é o primeiro filme selecionado para Cannes de uma maneira totalmente independente. E é um filme que ganha prémios em vários festivais, etc. António de Macedo, que havia de ser uma das primeiras vítimas dos malfadados júris que, entretanto, se foram formando e desfazendo em Portugal. O aparecimento da Lei 7/71, a lei é regulamentada em 73, os primeiros subsídios a saírem dessa lei são atribuídos a 4 projetos, um dos quais por acaso era meu, e logo a seguir ao 25 de Abril. Não é? Agora, pergunto-me quais eram os princípios basilares da Lei 7/71. Olha, princípios que muito irritavam os distribuidores nacionais. Irritavam-nos prodigiosamente. As medidas-chave daquilo eram as seguintes. O Instituto era feito para financiar a produção de filmes portugueses. Não era feito para mais nada, era para isso. Onde é que se ia arranjar o dinheiro? O Estado não tem dinheiro, o Estado sempre foi um Estado pobre. Onde é que se ia buscar dinheiro? Simples, havia 500 salas de cinema em Portugal. Na venda de cada bilhete de cinema, 15% frequência às salas, 15% dessa receita revertia para o Instituto Português de Cinema. Agora, imagine você, a receita de 15% da venda de cada bilhete em 500 salas significava um balúrdio em dinheiro para o Instituto Português de Cinema. Esta era a primeira medida. A segunda medida era que criava o Instituto Português de Cinema com a finalidade de regulamentar a lei e de aplicar este princípio que vinha na lei de bases, está a ver? Havia uma lei de bases de onde constava um artigo onde se dizia 15% da receita em todas as bilheteiras vai para o Instituto Português de Cinema. Isto irritou prodigiosamente os distribuidores estrangeiros. Começaram logo a fazer barulho, mas não havia nada a fazer. A lei é assim, a lei é assim. Portanto, o Instituto passou logo a beneficiar dessa receita. As outras medidas vinham no decreto regulamentar 286/73, eu sei de cor, e eram as seguintes. Todos os cinemas produzidos em Portugal são obrigatoriamente exibidos nas salas de cinema existentes no território português. Está a ver? Outra medida. Os distribuidores portugueses, para importarem filmes estrangeiros, têm que produzir têm que financiar N filmes da produção portuguesa. Mas essa medida nunca foi... Estas medidas teriam que ser aplicadas por quem dirigisse o Instituto Português de Cinema. E quem o dirigiu foi sempre ameaçado pelos grandes distribuidores e por uma associação de produtores europeus tenebrosa e pelos americanos, de que se porventura aplicassem aquilo, havia um embargo de filmes estrangeiros nas salas portuguesas, porque, como você sabe, 73 é 73, 74 há a Revolução, e a partir daí tudo o que se fazia em Portugal são os comunistas, de maneira que isto é uma coisa comunista. Acabou, não queriam aquilo de maneira nenhuma. E bateram-se com os leões para acabar com aquilo e ao fim de anos conseguiram acabar. Agora digo-lhe, se as pessoas da minha geração, se conseguimos filmar uma quantidade de filmes, isso deve-se ao facto de ter existido a excelente lei 7/71, que foi sendo, sabe, faz-me lembrar um bolo. Nós herdámos um bolo ótimo, e esse bolo, para se manter, tinha que ser comido devagar e feito outro ao lado. Tinha que crescer, o segundo tinha que ser maior que o primeiro. As pessoas tiveram medo de gerir o Instituto de Cinema e fomos comendo o bolo.
comendo o bolo, e acabámos com esta porcaria que existe agora, chamada Instituto, nem sequer o nome português lá está, Instituto do Cinema e do Audiovisual. Bom, pronto. Isto é para resumir a coisa, não quero contar mais, mas digo-lhe, para você fazer uma ideia da excelência desta lei, o meu filme, Quilas, o Mal da Fita, recebeu do Instituto de Cinema um total de 3.200 contos, na altura não eram euros, contos. 3.200 contos, ouça, Hoje em dia não é nada. na época não era nada, já na época não era muito dinheiro, está a ver? Esses 3.200 contos repartiam-se de duas maneiras. Uma parte era subsídio em fundo perdido, outra parte era empréstimo. Ou seja, o empréstimo era recuperável com as receitas do filme em sala. Bom, as receitas do filme em sala eram independentes do facto de, em cada bilhete vendido, o Instituto cobrar logo 15%. Portanto, como o filme O Quilas, que foi o primeiro filme a fazer uma brutalidade de espectadores, fez 100 e tal mil, só na cobrança dos 15% o Instituto recuperou uma parte substancial do dinheiro. E depois a outra parte recuperou-a porque, como fazia espectadores, eu tinha que pagar ao Instituto. De maneira que é um filme. Bom. Depois desse filme fiz um outro que também correu muito bem, com o público, chamado Sem Sombra de Pecado. Também 100 mil espectadores. E depois A Balada da Praia dos Cães, que é provavelmente um dos filmes portugueses, em sala não sei quantos é que fez, mas deve ter feito à volta de 90 e tal mil, mas é o filme provavelmente filme português que provavelmente mais vezes foi exibido pela televisão. E que foi uma coprodução com a Espanha, e em Espanha deu imenso dinheiro ao produtor espanhol. E, bom, depois as coisas em Portugal foram... E a crítica? Opa, a crítica bateu-me sempre. Sempre? Sempre. Mesmo com os Demónios de Alcácer Quibir? Ou esse... Opa, os Demónios de Alcácer Quibir foi um grande êxito de estima no estrangeiro. O filme foi escolhido pela Semana da Crítica para a Semana da Crítica do Festival de Cannes. Entretanto, tinha aparecido a Cannes des Realizadores. Eu era muito amigo dos homens que tinham promovido a Cannes des Realizadores, que eram realizadores que eu conhecia, o Pierre Castro, Jacques Daniel Vaucros, o próprio François Truffaut. E então eles disseram-me, o filme não vai nada para a Semana da Crítica, vem para a Cannes. E eu dei o filme à Cannes, o filme passou na Cannes. E foi um sucesso de estima extraordinário, não fazem ideia. Depois foi selecionado para uma data de festivais, eu fui a uns, a outros não fui. E eu estava esperançado que o filme, estreando aqui em Portugal, fosse um êxito. E não foi. O filme aqui foi um flop total. E se o público não gosta, não há nada a fazer. O público não gosta. Fiquei tristíssimo. E nem a crítica gostou? Não, lá fora. Não, os êxitos do filme, os êxitos de estima do filme lá fora, deram lugar a que ele fosse vendido para alguns países, mas de uma maneira bastante mitigada. Mas entristeceu muito o facto de aqui o filme não ter interessado ao público. Entretanto, pude fazer a seguir o Quilas. Não esperava que acontecesse ao filme aquilo que aconteceu. Mas depois os anos 80 correram sempre bem os filmes. Diga? No resto dos anos 80 correram sempre bem os filmes em termos de público, não é? O Sem Sombra de Pecado, o Balada. Correram sempre bem. O Sem Sombra de Pecado também foi selecionado para cá. E